como quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão: não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Porque, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também aos que em nós são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que aos nossos membros nobres os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar, todos falam em línguas, todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém? Jesus abençoe a sua palavra, fale com você e comigo nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho, nós estamos no ano da intimidade, estamos falando sobre intimidade, aprendendo intimidade com Deus, e tem sido uma bênção muito grande. Eu tenho certeza que você tem crescido em intimidade, que isso tem levado você a uma vida mais próxima do Senhor, e isso já está fazendo diferença na sua vida, amém? Eu não tenho dúvida disso. E eu creio que Deus vai fazer muito mais. Mas à medida que a gente se aproxima dEle, que nós vamos tendo intimidade com Deus, a verdade é, e é muito claro isso, que passamos a desejar viver em comunhão. Uma das coisas que a intimidade com Deus traz é o entendimento que precisamos uns dos outros. Amém? A intimidade traz o entendimento que não podemos andar sozinhos. Diga comigo, não podemos andar sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, precisamos estar juntos, precisamos andar juntos. Por quê? Porque é importantíssimo isso. E justamente a intimidade com Deus nos leva a desejar caminhar juntos nessa comunhão. E aqui eu escolhi esse texto de Paulo porque eu quero falar algumas coisas dentro desse texto a respeito de comunhão, para que você e eu, nós possamos entender que a comunhão é independente de diferenças. A comunhão é independente se eu me identifico com aquele irmão ou não me identifico. A questão é muito maior do que essa. A comunhão não é uma questão de escolher com quem. A comunhão é uma questão de entendimento do que somos em Cristo. Que todos nós que fomos salvos e lavados no mesmo sangue, fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Amém?
fomos lavados no mesmo sangue, resgatados pelo mesmo amor, pela mesma graça, fomos selados com o mesmo Espírito. Por isso, precisamos entender isso para sermos um corpo e vivermos como corpo. Porque muitas vezes a igreja está reunida, mas vivemos muitas vezes sem entendimento do que é o corpo, sem entendimento da importância do irmão que está sentado do meu lado, da importância de eu orar pela vida do meu irmão, de eu ser bênção na vida do meu irmão, porque quando ele é abençoado, eu sou também, mas quando ele sofre, eu sofro também. E Paulo está falando de tudo isso aqui nesse texto. Então, antes de mais nada, eu quero ler aqui, é uma tese da pregação, para que você tenha um resumo daquilo que nós vamos falar aqui, não é? Então, o estar engajado no corpo de Cristo, na comunhão, nos leva, ou leva você automaticamente a uma intimidade maior com a cabeça. Porque, diga comigo, a cabeça está ligada no corpo. Então isso é importante. Se você entende comunhão, se você entende corpo, você está nesse acesso à cabeça, amém? Intimidade, corpo, não tem como. Intimidade com a cabeça, eu estou de maneira saudável no corpo. Sem intimidade com a cabeça, eu posso me desligar do corpo. Por isso que muitos se desviam, por isso que muitos se afastam, por isso que muitos se esfriam, porque não entendem isso. Então, continuando aqui, a cabeça do corpo que é Cristo, onde passo a compreender a minha importância no corpo, meu papel no corpo, e aprendo a viver em sintonia com os outros membros do corpo, para que assim, verdadeiramente, o corpo reflita a glória da cabeça que é Cristo. Amém? Então é isso. É necessário que haja uma sintonia entre nós, amém, queridos? É necessário que haja uma sintonia entre nós. E essa sintonia não acontece quando eu vivo de maneira independente. Quando eu acho que eu sou corpo, mas eu posso viver longe da comunhão. Se você pensa dessa forma, você está equivocado, você está errado. Porque, como João no capítulo 15 diz, você está querendo ser um ramo fora da videira. E não tem como. O ramo fora da videira, ele seca. Espiritualmente ele vai secar, espiritualmente ele vai morrer. Nós precisamos estar na comunhão. Então olha só, primeira coisa, diga comigo assim: o que sustenta o corpo é beber de um só Espírito, ou seja, da essência que é a cabeça Cristo. Amém? Olha, Paulo vai dizer isso aí no texto, acompanhe comigo, olha aí, no verso de número 13, ele diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então diga assim: beber de um só Espírito. Irmão, estamos aqui como corpo de Cristo, como igreja, porque o corpo de Cristo é a igreja, a cabeça está aqui, é Cristo, e a cabeça é a essência de tudo que nós precisamos para viver como um corpo saudável, como uma igreja saudável. Só que nós precisamos beber da mesma fonte. Por isso que é tão importante a comunhão. Quando você está em comunhão, você está bebendo da mesma fonte. Você está bebendo de Cristo. Você está aprendendo de Cristo. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está te ensinando todas as coisas. Ele vai te ensinando, ele vai te conduzindo. Vai você e eu, nós que somos corpo, independente da função que você tenha no corpo.
Independente se você, como disse Paulo, ele faz uma comparação aqui entre o corpo natural, não é? E a igreja, que é o corpo de Cristo. Então, independente da tua função, se você é olho, se você é boca, se você é nariz, se você é ouvido, não interessa se você é mão, se você é pé. Irmãos, nós precisamos beber da mesma fonte. Quando estamos em comunhão, bebemos da mesma fonte. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Então, quando o Espírito, a fonte está aqui, como diz a palavra, aqueles que creem, do seu interior, diga, do seu interior, fluirão rios de água viva. Então, o Espírito Santo está em mim e você. Eu tenho para aprender com você, você tem para aprender comigo. Nós temos que aprender uns com os outros e precisamos beber da mesma fonte. Da mesma fonte. Agora, infelizmente, as pessoas saem da comunhão e começam a beber em fonte esquisita, em fonte estranha. Irmão, tem muita fonte estranha aí fora. Tem muita fonte estranha em internet. Tem muita fonte estranha por aí. E muitas vezes, esses dias eu estava ouvindo um rapaz na internet. Eu fiquei assim horrorizado, irmão. A pessoa usava a Bíblia, usava versículos da Bíblia, só para justificar o pensamento dele. A Bíblia não existe para justificar pensamento de ninguém. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu preciso crer nela como aqui ela está revelada e escrita. E eu não posso tirar um pedaço da Bíblia fora de contexto, fora do todo, tiro para usar muitas vezes para me justificar, ou para justificar um comportamento, uma atitude, uma escolha, algo que muitas vezes a Bíblia é muito clara, às vezes condena, mas eu uso a própria Bíblia para dizer, não, eu estou usando a Bíblia, está aqui. Então muito cuidado, porque é importante a comunhão, porque na comunhão, irmão, Salmo 133, há uma unção diferente de Deus que desce sobre nós. O Espírito de Deus nos ensina, você e eu. Por isso que é tão importante a comunhão na célula. Por isso é tão importante a comunhão nos cultos. Por isso é tão importante a comunhão, não é? No dia a dia com seus irmãos, lá dentro da sua casa. Porque a sua casa, irmão, é sim um lugar que Deus escolheu, a minha casa, a sua casa. E você deve cuidar da sua casa, da sua família. O primeiro lugar de atuação, de serviço, né, meu e seu, não importa qual é o dom que Deus te deu, não importa o que eu seja no corpo, eu tenho que cuidar da minha casa. Então cuide da sua casa, cuide dos seus filhos. Tem muita gente preocupada com o filho dos outros, mas não está cuidando dos seus filhos. Tem muita gente preocupada com o marido do outro, com a mulher do outro, que isso está fazendo, que o outro está fazendo. Não, cuide do seu, cuide, irmão, ore, clame, cuide, ensine, fale. Nós precisamos fazer isso. Então nós precisamos beber da mesma fonte. Eu coloquei aqui, de onde vêm as divisões e os conflitos e as guerras? De onde que vem, irmão? De onde que vem? Olha só o que diz Tiago. Abre comigo. Em Tiago capítulo 4. Tiago 4, de 1 a 8. Presta atenção nesse texto. Olha o que diz a palavra. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal,
para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes, presta atenção, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Amém? Eu quero que você observe aqui. Ele está dizendo, de onde vêm os conflitos? De onde vêm as guerras? De onde que vem? De onde que vem? Ele está dizendo aí, dos prazeres que estão em conflito dentro de você. O que é que dentro de nós deseja o meu prazer, a minha vontade, o meu caminho, e tudo que está ligado ao eu? O que dentro de mim deseja? A minha carne, a sua carne, a minha carne. E a carne é um dos inimigos do cristão. É um inimigo constante que você tem que aprender a lidar e lutar contra ele. A carne é assim. Ela muitas vezes se levanta. A carne às vezes deseja ouvir coisas agradáveis, coisas que agradam aos ouvidos. Por exemplo, se eu estivesse pregando aqui sobre, olha, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai fazer milagre hoje, olha, Deus vai abrir uma porta, Deus vai prosperar você, tudo isso não só o seu espírito, e não estou falando mentira, Deus é poderoso para fazer tudo isso, só que a carne gosta de ouvir essas coisas, a carne gosta disso. Agora, aquilo que agrada a minha carne nem sempre agrada a Deus, mas na maioria das vezes não agrada. Então eu preciso entender que os conflitos que existem dentro de mim é porque eu estou bebendo da fonte errada. E Paulo fala disso. Aqueles que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito, mas aqueles que se inclinam para a carne, das coisas da carne. Porque a inclinação para o Espírito, beber da fonte do Espírito, é vida e paz. Diga comigo, vida e paz. Por que a palavra paz está aí? Porque não é só uma paz interior, é uma paz coletiva. Acabam-se os conflitos, acabam-se as guerras, acabam, não é? Porque o que leva aos conflitos, o que levam às divisões, o que levam às separações, é os conflitos da carne dentro de mim. E quando eu bebo da fonte errada, eu me inclino para a carne, não bebo do Espírito. Então, irmão, a inclinação para o Espírito, Paulo disse, é morte. Diga morte. Quando você se inclina para a morte, alguma coisa vai morrer. Vai morrer a sua comunhão, vai morrer a sua adoração, vai morrer, alguma coisa vai morrer. Alguma coisa ruim vai acontecer. Então nós precisamos aprender com a palavra e entender. Tiago está dizendo, olha, cuidado. E o centro desse texto é quando ele diz ali, olha aqui lá em Tiago, é quando ele diz o seguinte:
Ou vocês pensam que é em vão que as Escrituras dizem? Presta atenção nisso. O centro desse texto é isso aqui. O problema é que você está bebendo da fonte errada. Você está dando o seu ouvido e voltando o seu ouvido para ouvir o que não devia. E eu não estou dizendo que você ouve o que não devia só fora, lá no mundo, não. Às vezes é dentro da igreja mesmo. Cuidado com o que você ouve. Isso alimenta o conflito dentro de você. E estimula a sua carne a reações que você vai se arrepender depois. Então não ouça. Ouça o Espírito. Ele está dizendo aqui, olha, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Que significa que quando você começa a beber da fonte errada, o Espírito que está dentro de você, ele sente ciúmes, irmão. Por que usou a palavra ciúme? Quem já sentiu ciúme aqui alguma vez? Não pode mentir. Todo mundo, irmão, já sentiu alguma vez. Não é verdade? Ciúmes é um sentimento bom? Não. Por que usou a palavra ciúmes? É para você entender como Deus se sente. Ele se sente trocado, ele se sente como se fosse abandonado, deixado, traído, largado de lado. Então é importante que você entenda isso. É como se o Espírito, e é claro que tudo ele vê, porque ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele está olhando e está falando, olha, o coração dele está começando a ser tomado por outra coisa. Olha, ele está começando a gostar disso daqui vai levar ele à morte. Olha, isso daqui não é meu para ele, para ela. Olha, isso daqui é um caminho, é um laço. E ele está dando lugar para isso. Olha, ele está dando mais atenção para isso, ele está ouvindo mais isso. E o Espírito dentro de mim, de você, ele começa, é esse o sentimento. Porque a fonte está aí. Você tem tudo que você precisa dentro de você. Você precisa se inclinar para o Espírito e beber de Deus, da palavra de Deus. Se voltar para a oração, se voltar para a intimidade. E aí é vida e paz. Paz aqui dentro, paz aqui. Conflito aqui dentro, não há paz aqui. Você entende o que o pastor está dizendo? Às vezes o problema não é o ambiente, não são os irmãos, não são a igreja, não é o fulano, não é o ciclano. O problema é que aqui dentro não está tendo paz. Há um conflito. E em nome de Jesus, hoje, se você crer, o Espírito Santo vai te livrar desse conflito. Você vai crer, você vai dizer, Senhor, eu não quero mais, eu quero me entregar totalmente ao Senhor. Espírito Santo, eu quero beber da fonte, da fonte. Da fonte. Quando os membros do corpo bebem da fonte carnal, que se manifesta muitas vezes dentro de cada um de nós, aí acontece a inclinação para a carne que gera morte, mas a inclinação para o Espírito é vida e paz. Então a primeira coisa que a gente tem que entender em comunhão é isso. Você entendeu agora? Pastor, eu acho que o povo não me ama aqui na igreja, eu vou deixar, eu quero ir embora, eu estou sentindo que eu tenho que ir embora, que aqui não é o meu lugar. Irmão, isso que você está sentindo é um conflito que o Satanás gerou dentro do seu coração, porque você começou a beber de outra fonte, sabe por quê? Porque se você estiver bebendo da fonte do Espírito, você tem paz aqui, você tem paz com os irmãos, você sabe que você faz parte do corpo, que você é importante no corpo, e essa é a palavra, e essa é a verdade. Não existe nada diferente disso. Essa é a verdade, está aqui. Não é como eu quero,
mas como Deus quis. Diga assim, para a gente entender comunhão, não é como eu quero. Paulo está dizendo aí, porque eu não sou olho, não sou do corpo. Não, não é porque você não é olho que você não é do corpo. Não é porque eu não sou isso, eu não sou do corpo. Não, não é porque você não é boca que você não é do corpo. Agora Paulo diz, se todos fossem olhos, aonde estaria o corpo? E se todos fossem o quê? Boca, aonde estaria o corpo? Você entende, meu irmão? Você tem um lugar muito especial no corpo de Cristo. Você é especial para Deus. Deus coloca cada um no corpo como Ele quer. Deus te trouxe aqui, Deus te alcançou, Deus te salvou e te colocou para que você seja bênção para o corpo. Porque todo membro, ele trabalha para o corpo, de acordo com a ordem da cabeça, não é assim? Você pensa e o corpo age, não é assim? Assim é em relação a Cristo, Paulo está dizendo. O Senhor nos ensina, o Senhor nos revela a palavra, nós entendemos e agimos um para com os outros. Por isso nós vemos na Bíblia, amai-vos uns aos outros. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nunca, irmão, quando eu estou bebendo da fonte que é a palavra, quando eu tenho esse entendimento do meu lugar no corpo, eu entendo que eu vou amar o meu irmão não porque ele merece, e eu também não sou amado porque eu mereço. O exemplo disso, a prova disso é a cabeça. Quem merecia o amor da cabeça que é Cristo? Quem merecia todo o amor que Ele derrama sobre nós todos os dias? Quem merecia, irmão? Ninguém merecia, nenhuma partezinha do corpo. Mas Ele ama o corpo, Ele cuida do corpo. Ele cuida de você e de mim. Então nós vamos aprendendo isso. Não é como eu quero, mas é como Ele quis. Somos parte do corpo. E não um corpo em si só. Diga assim, e não um corpo em si só. Hoje está na moda isso. Eu não preciso ir na igreja porque eu sou a igreja. Eu não sei de onde eles tiraram isso, de que Bíblia eles tiraram isso. Na minha não está escrito isso. Na minha está escrito que eu faço parte da igreja e parte do corpo. Mas eu sozinho, eu não sou corpo. Eu não sou igreja. Não sou. Não sou. A Bíblia diz em João 15 que se eu corto o ramo e lanço fora da videira, estou separado da comunhão. O que vai acontecer? Vai secar e vai morrer. Então você precisa entender que nós somos a igreja em comunhão, juntos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Uma célula, a sua casa, você e a sua esposa sentado na mesa orando, você e seus filhos. Quando nos reunimos aqui na igreja, o corpo está aqui. Estamos em comunhão, estamos no lugar onde deveríamos estar. Mas sozinhos não somos igreja. É uma mentira isso. É um engano do Satanás. Sabe por que ele está fazendo isso esses dias? Porque ele quer isolar as pessoas, achando que lá dentro da casa dele, ouvindo culto só pela internet, que ele vai sim, ele é sim, e continuar sendo abençoado. Irmão, é engano. Por quê? Porque eu saio do corpo, eu deixo a comunhão, e isso é prejudicial para você. A Bíblia diz isso, é para você. Olha só o que diz aqui: separados e isolados,
como ramo fora da videira, lá em João 15, 5 e 6. Agora diga comigo, não posso escolher ser olho. É Deus que faz olho, ouvido, mãos, pés, todos os membros, e os distribui como quer no corpo, para a glória e honra do seu nome. É Deus, ninguém. Amém? Eu conheço pessoas que até hoje estão frustradas. Presta atenção no que eu vou dizer. Porque são excelentes mãos. Diga comigo, excelentes mãos. Mãos que foram criadas em Deus, geradas em Cristo. São excelentes diáconos, servem com excelência. Mas eles queriam ser boca. E por que eu quero ser boca? Porque eu quero ser boca? Porque se eu não sou boca? E aí, irmão, deixaram de ser mão. Deixaram de fazer com excelência aquilo que Deus chamou eles para fazer. O corpo sofre com isso. E a boca, que Deus não escolheu, nem pôs no corpo como boca, quando tenta ser boca, gera problema. Machuca. Não constrói. Não funciona. E ele fica machucado, achando que Deus esqueceu dele, esqueceu dela. Deus esqueceu de mim. Deus não me ama. Porque eu me entreguei. Porque eu disse para ele que eu queria ser usado nas mãos dele. Que eu queria ser um instrumento nas mãos dele. Deus não, irmão, Deus te ouviu sim. Deus te ouviu, querido. Deus te ouviu, querida. Deus te ouviu. Mas você é uma excelente mão querendo ser boca. Não, irmão, não queira ser boca se Deus te escolheu para ser mão. Não queira ser olho se Deus te escolheu para ser ouvido. Não queira ser mão se Deus te escolheu para ser pé. Seja o que Deus te chamou para ser. O corpo precisa dos pés, o corpo precisa das mãos, o corpo precisa dos olhos, precisa da boca, dos ouvidos. O corpo precisa de cada membro. E os menores nós precisamos dar maior honra. Como aqui Deus assim fez. Entende isso? Nós vamos tomar muito susto quando chegar no céu. Se a gente estiver diante do telão de Deus, quando Deus estiver distribuindo o galardão lá no céu, nós vamos tomar muito susto lá. Porque de repente você vai ver uma boca, pô, essa boca aqui é famosa, hein? Ô, boca famosa, hein? Na hora que chegar lá na distribuição, o povo vai estar esperando. Não, essa boca aí era famosa. Eu tenho certeza que vai receber um galardão enorme. Aí veio o galardão. A pessoa vai ficar olhando. Ué. Aí depois vem lá uma mãozinha calejada. Não, mão não, vou mudar. Um joelhinho calejado. Ó. Hein? 2 parzinhos de joelhinho. Deus escolheu ela para ser joelhinho. Deus escolheu ele para ser joelhinho. Aquele joelhinho calejado, aquele joelhinho desgastado. Aí chega na hora do galardão, o galardão é o dobro, o triplo do que recebeu aquela boquinha famosa. Sabe por quê? Porque aquele joelho entendeu o lugar dele no corpo. E todo dia se dobrava para clamar e orar pela igreja, pelos líderes, por salvação, por crescimento, por livramento, por cura, por transformação. Aleluia, aleluia. E quantos foram transformados? Quantos foram curados? Quantos foram libertos? Aleluia! Porque aqueles joelhos entenderam o lugar dele. Foi Deus que colocou você como joelho.
Foi Deus que colocou você como mão. Foi Deus que colocou você como olho, como boca. Seja o que for, Deus vai te mostrar, mas é Deus que te colocou. Amém? É do jeito que Ele quer. Diga comigo, é necessário cooperação, coordenação e igual cuidado em favor uns dos outros. Olha o verso 25 e 26 aí. Olha comigo, verso 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um é honrado, todos os outros se alegram com ele. Diga comigo assim, só quando a cooperação mútua, coordenada, o corpo se movimenta em direção à vontade de Deus. Entende isso? Imagine, irmão. Se já aconteceu de você estar pensando em fazer alguma coisa e na hora que você percebe, os seus pés já estão lá na frente, já foram e já voltaram e você estava pensando em ir? Já aconteceu alguma vez ou não? Com você? Já aconteceu? Seu pezinho saiu andando assim, foi embora, foi lá, fez, depois voltou. É ou não é? Voltou e disse para você, ó, pode ficar aí no sofá aí, porque eu já resolvi a fatura. Se você tiver um pé desse, fala para mim como é que eu faço para arrumar um. Pezinho saiu, foi lá, resolveu tudo, você ficou lá, né, ele voltou, falou, está tudo resolvido, pode ficar sossegado, já resolvi o problema. Não, irmão, não funciona assim, nem no mundo secular funciona assim. Até uma empresa, ou qualquer negócio, ou qualquer coisa, para haver sucesso, precisa haver cooperação de todos, amém? De todos. Uma empresa só tem sucesso se houver a cooperação mútua de todos. Igual cuidado de todos. Agora você imagina no reino de Deus se não é assim. Olha para mim, imagina se no reino de Deus não é assim. Nós que somos ligados uns nos outros, nós que somos parte do mesmo corpo, e quando um sofre, o outro sofre também. Se um se alegra, o outro se alegra também. Significa que nós temos que cooperar uns com os outros. Se nós queremos uma igreja forte, uma igreja que vai, uma igreja que conquista, uma igreja que rompe, uma igreja que alcança, uma igreja que cumpre o propósito, nós precisamos cooperar uns com os outros. Não é falar mal um dos outros. Não é dizer eu sou de Apolo, eu sou de... né? Não tinha lá? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou... De Cristo nós todos temos que ser. Mas nós somos corpo, irmão. Corpo. Então você precisa entender isso. Vamos abrir no livro de Efésios para mim ler um texto para você. Abre comigo, rapidinho, Efésios capítulo 4, 15 e 16. 4, 15 e 16. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo, diga corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte,
efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Gente, esse texto aqui é muito esclarecedor. Vamos acompanhar e presta atenção, porque mais uma vez Paulo falando de comunhão, você entender. Olha aqui. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Diga assim, está na terceira pessoa. O verbo está em que pessoa aí? Quem fez? Quem estudou aí verbo, matemática, bom de matemática, fala aí. Não é matemática, é português. Quem estudou em português e sabe bem de verbo, está em que pessoa aí? Em que pessoa? Terceira. Diga assim, cresçamos. Então o que significa? Ninguém cresce sozinho no reino de Deus. Diga comigo, ninguém cresce sozinho no reino de Deus. Adianta, irmão, seu pastor chegar aqui e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, eu fiz, eu posso fazer, claro, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu fiz faculdade lá nos Estados Unidos, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e agora eu sou graduado nisso, e o meu irmão está desviado na fé, o outro lá está ruim, o outro lá está pior ainda, aquela família quase sendo, dividida, se separando, o outro lá com um problema. Do que vale tudo isso? Do que vale? Olha o que está escrito aqui. Eu não sou contra estudar é preciso e continue estudando, estudar é bom. Mas você precisa, se você estuda para ser bênção no corpo, o corpo precisa crescer junto com você. Se não sai do objetivo, o corpo precisa crescer junto. Certo ou não? Primeiro tua casa, depois o corpo. Precisa crescer junto. Olha só o que está escrito aí. Ele diz aí, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, em Cristo, de quem todo o corpo, diga, todo o corpo. Você viu que lá ele fala cresçamos, o verbo na terceira pessoa, e aqui ele fala de quem todo o corpo. Todo o corpo. Ele não está falando a respeito de somente eu ou você. Porque muitas vezes estamos dentro da igreja preocupados que Deus abençoe a minha vida e a minha casa, e Ele quer te abençoar. Mas Deus quer nos abençoar como corpo, nós precisamos ter uma visão maior, amém ou não? Eu vou orar para que Deus abençoe a minha vida, a minha casa, mas abençoe o corpo, abençoe todas as famílias. Quando você vai orar, você ora só pela sua casa ou você ora pelas famílias? Quando você ora para Deus te fazer um líder melhor, você ora só por você ou você ora pelos líderes? Quando você ora pelos teus filhos, você ora só pelos teus filhos ou você ora pelos filhos que estão na igreja? Porque olha o que Paulo está dizendo, em quem todo o corpo, diga corpo, não adianta eu estar ajustado e o corpo desajustado, diga assim, eu estar ajustado e o corpo desajustado, palavrinha, adianta? Não adianta, às vezes eu estou ajustado, o corpo não está ajustado. É problema? É problema. A tendência é eu começar a achar que eu sou superior a todo mundo dentro da igreja. Muito cuidado, meu irmão, com esse tipo de pensamento. Não é de Deus isso aí não. Só pode vir do outro isso. Quando eu estou no corpo,
aonde a única coisa que interessa é que o cabeça seja conhecido e visto, que é Cristo. Se eu estou me achando melhor do que os outros, é desajuste, é problema. Precisamos cuidar uns dos outros, ter cuidado igual uns com os outros. Lemos lá no texto de Coríntios. Cuidar. Se o irmão está triste, eu também estou. Se ele está bem, eu dou glória. E vamos seguindo, ajudando um ao outro, ensinando um ao outro. Eu cresço, mas o meu irmão vai crescer junto comigo. Eu estou enfrentando uma luta, o meu irmão vai lutar junto comigo. É isso que o corpo, é isso que Paulo está dizendo aqui. Em quem o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa, diga é justa, a cooperação de cada parte. Irmão, olha para mim, é justo você ajudar aquele irmão. Ah, mas aquele irmão, ele não ouve. Eu já falei, eu já tentei, eu já disse uma vez, eu disse duas. Ele é cabeça dura, aí eu começo a falar. Irmão, olha para mim. Nós não merecíamos e Deus nunca desiste de nós. A cabeça nunca desiste de nós. Nós somos perdoados todos os dias. Nós somos dirigidos todos os dias. Nós somos fortalecidos por ela todos os dias. Então é uma justa cooperação. É justo você ajudar aquele que está precisando. É justo você orar por ele. É justo você dar a mão para ele. É justo você chorar com ele. É justo você não deixar ele. É o mínimo que você tem que fazer. Por tudo que ele já fez por você e por mim. Entende o que eu estou dizendo? Quando falta essa comparação aqui, que depois ele vai dizer, é uma justa cooperação que efetua o seu próprio crescimento. Diga assim, essa cooperação de cada parte é que efetua o crescimento. Ei, olha para mim. A igreja não vai crescer só por causa do seu pastor. A igreja não vai crescer só por causa do grupo de louvor. A igreja não vai crescer por isso, ou por essa turma, ou por aquela. A igreja vai crescer quando houver uma justa cooperação. Cada um entendendo o lugar que tem no corpo, que Deus quis e colocou, e fazendo isso para a glória de Deus, para que toda a igreja seja abençoada, amém? Então eu vou dirigir louvor, eu vou cantar, eu não vou cantar para me promover, não, eu vou cantar para que o corpo seja abençoado, eu vou pregar para que o corpo seja abençoado, as irmãs vão orar para que o corpo seja abençoado, o irmão vai ensinar as crianças para que o corpo seja abençoado, as irmãs. O irmão vai estar lá cuidando como obreiro para que o corpo seja abençoado. Tudo é visando o corpo. Eu preciso entender, irmão. Aonde eu estou? Você é corpo de Cristo. Você não está mais sozinho. E nunca mais estará. Você faz parte de um corpo comprado pelo próprio sangue de Cristo. Você faz parte da igreja separada e gloriosa. A igreja que vai subir quando a trombeta soar. E nós precisamos ter visão de corpo, não uma visão egoísta, uma visão pequena, uma visão egocêntrica, uma visão de mim mesmo. Porque se eu tiver essa visão, nenhuma igreja vai estar bom para você. Nenhuma vai estar, irmão. O problema nunca foi a igreja. O problema é a visão que eu tenho da igreja e de mim mesmo. Nós não somos aqui consumidores do evangelho. Deixa eu ver o que eu posso consumir nessa igreja. Não, igreja não é shopping.
Igreja é o corpo de Cristo, vivendo em comunhão e unidade, pelo Espírito, bebendo da mesma fonte, amém? Se amando, cooperando justamente para que o corpo cresça e mais vidas sejam alcançadas e conheçam a Jesus através de nós, do nosso amor. Eu vou terminar. Quando um falta, todos sofrem. Quando um é honrado, e aí todos são honrados. Servir, olha, eu coloquei aqui, servir muitas vezes é suprir a ausência da melhor forma possível. Quando falta o olho, Paulo está dizendo, faltou o olho, não está querendo dizer que o olho não está presente. Diga assim, quando diz faltou, não quer dizer que o olho não está ali. Você sabia que em muitas igrejas, em muito corpo de Cristo, tem tudo ali, irmão. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, entenda. Hoje aqui na comunidade missionária Salvador de Bauru tem tudo. Tem olho, tem boca, tem ouvido, tem mão, tem pé, tem joelho, tem tudo aqui. É que muitas vezes nós não nos reconhecemos, não entendemos, não estamos fazendo. O que precisa acontecer? Cooperarmos juntamente e justamente. Precisamos cooperar, chegar perto, ajudar, amém? Mostrar. Às vezes eu vou fazer papel de olho, mas eu não sou olho. Mas quando eu faço papel de olho e entendo que tem alguém ali que é olho, eu vou estimular aquela pessoa a fazer. Sim ou não? Você vai entender o que eu estou falando. Pastor, não vou dar aula para criança, não gosto de criança. É engraçado, mas o irmão tem 3 filhos, não gosta de criança. Por que fez tanto filho? Eu não entendo isso não. Eu não gosto de criança, mas tem 3 filhos. Não é mesmo? Negócio estranho. Mas é assim, irmão. Nós, muitas vezes, não somos, sim, talvez não seja o meu dom cuidar de criança, mas eu preciso cooperar com o corpo, para que o corpo não sofra. Então o que eu vou fazer? Eu sou boca, mas eu vou cuidar um pouquinho lá das crianças, amém? Eu vou lá, e ao mesmo tempo vou orando, vou pedindo por joelhos, clama aí que nós estamos precisando de gente para cuidar das crianças. E a gente chama a mão, fala, vem cá, dá um auxílio aqui, porque nós estamos precisando. Você entende o que é corpo, irmão? É isso. Eu estar disposto a auxiliar, ajudar aquela parte que ela existe, mas não está fazendo seu papel. Ela está aqui, mas não compreendeu. Mas Deus vai mostrar, Deus vai falar. Eu preciso continuar amando, e eu vou fazer, e o outro vai entender, e uma hora ele vai estar no lugar onde Deus quer que ele esteja, dentro do corpo, fazendo o que tem que fazer. E para terminar, que eu já preguei bastante, no verso 31 lá, não podia terminar diferente. Olha o que ele diz. Paulo vai dizer para o corpo, depois dele dizer tudo isso, comparando, o corpo humano com o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja, ele termina dizendo assim: eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Eu passo a mostrar-lhe, vou chamar o pessoal do louvor, pode vir aqui. Eu passo a mostrar-lhe um caminho o quê? Ainda mais excelente. Que caminho é esse? Quem sabe o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 13? Se não tivesse amor, então diga assim: amor não é sentimento, é caminho. É caminho. Quem que é amor? Deus é amor. Jesus disse: eu sou o caminho,
que muitos dizem assim: eu não sinto nada por esse irmão. Eu não sinto vontade de ajudar. Eu não sinto. Irmão, olha para mim. Muda o verbo. No corpo de Cristo, nós não fazemos nada porque sentimos. Porque a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá. Nunca vá por aquilo que você sente. Vá porque você escolheu andar no caminho. E porque você escolheu andar no caminho, você é corpo de Cristo. E o caminho do corpo de Cristo, Paulo diz, é amar. Sim ou não? Mas ele não merece. Mas eu amo mesmo assim. Mas eu estou certo, ele está errado. Ame mesmo assim. Perdoe mesmo assim. Por quê? Porque é o caminho. Diga, é o caminho. Irmão, enquanto as pessoas quiserem ou estarem vivendo dentro da igreja pelo que estão sentindo, nunca vão encontrar um lugar onde elas se sintam 100% bem. Esse lugar não existe. E como dizia o meu sogro, se um dia ele encontrar e entrar nesse lugar, ele vai parar de ser. Na mesma hora. Meu sogro falava isso, eu nunca mais esqueci. Pastor Atílio que está no céu. Então, irmão, nós precisamos entender que o caminho é o amor. Diga, é o amor. Ame, continue amando, mesmo que somos diferentes, cooperando, cuidando uns dos outros. É isso que Deus quer que você faça, que eu faça. Amém? Jesus abençoe a igreja de Cristo. Jesus abençoe a sua vida, seu coração. Igreja escolhida e separada. Que Deus possa ter falado com você. Que Deus te leve a ser bênção no corpo, para a glória e honra do nome dEle. Vamos ficar todo mundo de pé. Nós vamos cantar. E depois eu quero fazer um desafio para você. Eu quero fazer um desafio para você. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos cantar essa canção. Enquanto canta, eu queria que você aqui da igreja escolhesse uma parte sua. Tem muitas partes suas aqui, amém ou não? Não ouvi amém? Você crê que tem muitas partes suas aqui hoje? Amém? Então o que você vai fazer? Você vai escolher uma parte sua e você vai sair do seu lugar e vai vir aqui no altar. Junto com essa parte sua, você vai pegar essa parte sua e você vai vir aqui para você orar por ele aqui na frente. Ele vai orar por você e o pastor, nós vamos orar aqui como corpo de Cristo. Então você vai escolher alguém, não tem problema se você vem vindo aqui, se ficar pelo corredor, não tem problema, mas você vem, escolhe alguém e vem aqui. Escolhe uma parte sua e vem aqui, como corpo. Você vai estar dizendo pela fé: eu quero ser bênção na vida do meu irmão, e eu preciso que o meu irmão seja bênção na minha vida. Nós precisamos uns dos outros, amém? Então vamos lá, enquanto nós cantamos, você pode pegar uma parte sua e vir aqui na frente. Recebi um novo coração do Pai. Eu recebi. Coração regenerado, coração transformado. Aleluia. Coração que é inspirado por Jesus. Vamos lá, irmão, pega uma parte sua e vem para cá. Os obreiros aí também, todo mundo, vamos lá, pega uma parte sua e vem para cá. Aleluia. Eu declaro a paz de Cristo, eu te abençoo, meu irmão, preciosa é. Vamos lá, irmão, tem parte aí faltando, pega uma parte e vem. Somos corpo, e assim bem há. Tem faltando parte aí, irmão. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família.
uma parte, vem. vivendo a verdade, Pega uma parte, vem. expressando Pega uma parte, a vem. glória do Senhor. Uma A família, pega aí, tem parte faltando. vivendo compromisso. Vem, pega uma parte, vem. Durante o amor De Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Tem parte perdida aí ainda? Vem pra cá, vem pra cá. Do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse coração, como fruto deste nó,